Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Depois de ontem termos celebrado a alegria deste olhar amigo de Deus, posto sobre a realidade humana de cada um de nós, para além da contingência que a reveste, a Igreja convida-nos hoje a um dia de profundo silêncio, contemplação e oração, diante do mistério da morte e do mistério da vida. Para nós, crentes, para nós, cristãos, a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita esta morada terrestre, por onde andamos uns tantos anos no percurso da vida, uma habitação nova e eterna se adquire no céu. Assim acreditamos, nesta esperança vivemos e, à luz da fé, o assumimos neste testemunho do dia-a-dia da vida. Recolhamo-nos estes momentos breves, peçamos perdão dos nossos pecados e das nossas faltas, para então mais dignamente celebrarmos o Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor Deus eterno e omnipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos, e hoje nos dais a oportunidade de confessarmos a fé na ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, perante a realidade da morte, escutai a nossa oração, para que, ao confessarmos a fé que professamos, se confirme em nós a esperança da ressurreição dos vossos servos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete de manjares suculentos. Sobre este monte há de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou. Dir-se-á naquele dia: Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação.
É o Senhor em quem pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, porque nos salvou. Palavra do Senhor. Confio no Senhor, na sua palavra. Confio no Senhor, na sua palavra. Do profundo abismo eu clamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Confio no Senhor, na sua palavra. Escutai minha prece, aquilo que vou dizer-vos. Senhor, escutai a minha voz. Confio no Senhor, na sua palavra. Mas em vós, Senhor, está o perdão. Por isso eu confio em vós. Confio no Senhor, na sua palavra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Eis o que temos para vos dizer, segundo a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precedermos os que tiverem morrido. Ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Graças. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Todos os anos, depois da alegria que celebramos no dia de Todos os Santos, a Igreja convida-nos a entrar no dia seguinte em toda uma postura de silêncio, de recolhimento, de oração. Convida-nos a ir ao cemitério. Se não podemos ir fisicamente lá, podemos ir em peregrinação do coração, diante de cada sepultura, particularmente aquelas que nos falam e nos gritam a experiência da família e da amizade. Aí nós recolhemos-nos perante o mistério da vida e da morte. Fica-nos esta certeza que quem acredita em Cristo ressuscita com Ele para a vida eterna, para além de ter de passar pela experiência da morte. Fica-nos então, na liturgia da palavra de hoje, esta reflexão profunda e bela de São Paulo, quando escreve aos cristãos da Tessalónica. Duas ideias fundamentais. Primeiro, não ficar na ignorância a respeito dos defuntos. Quem permanece na ignorância a respeito dos defuntos, diz Paulo, alimenta a tristeza dentro de si, ao ponto de perder a própria esperança. E isso leva-nos a outras maneiras de ver, de entender a morte e a vida, que não aquela que Jesus assumiu em si e nos ensinou a acolher no percurso histórico da vida. Foi esta a primeira ideia de Paulo. Não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos,
para não andardes tristes, como os outros que não têm esperança. O cristão é com a esperança que enfrenta a vida e é à luz da fé que assume o olhar, a palavra, o sentir, o gesto em todos os recantos das experiências da própria vida. Mas Paulo não ficou só por aqui. Falando-nos da experiência pascal de Jesus Cristo, deixou-nos um convite: consolai-vos uns aos outros, com a palavra que dimana da ressurreição de Jesus, da sua vitória sobre a morte. Com essa palavra podeis consolar-vos uns aos outros, porque é na palavra vinda da hora da ressurreição de Jesus que todos acabamos por entender essa vocação à santidade que ainda ontem celebrávamos e contemplávamos. É aqui que a Igreja nos levou naquela primeira leitura, tirada do capítulo 25 de Isaías, a esse monte onde o Senhor do Universo, preparou e prepara um banquete para todos os povos. É preciso subir ao monte, é preciso fazer a experiência da montanha. O Salmo 120 une-se a esta mesma experiência do monte, ajuda-nos a entender que nunca é fácil escalar uma montanha, particularmente quando ela traduz todo o esforço que é preciso assumir para vencer problemas, dúvidas, dores, dificuldades. E aí percebemos que só o Senhor se torna a nossa força, o nosso auxílio, a nossa ajuda. Dizia Isaías sobre essa montanha que vale a pena alcançar para tomar parte do banquete. O Senhor retira de nós o véu que muitas vezes trazemos connosco, nos humilha, nos envergonha, nos deixa com a tal tristeza que Paulo dizia que é urgente vencer. É nesse monte que o Senhor garante destruir a morte para sempre e enxugar as lágrimas de todas as faces. É neste desejo de Deus, como ontem refletíamos, nesta fome de Deus, neste desejo permanente de nos alimentarmos dele para enfrentar o dia-a-dia da vida, que Isaías lá nos ia dizendo: alegremo-nos, rejubilemos no Senhor, porque é Ele quem nos alimenta, quem nos acompanha, quem nos fortalece, quem nos salva. Aí abriu-se para nós a página do Evangelho, na versão de João. Jesus apresentando-se como o pão vivo que desceu do céu, referindo que esse pão, a sua carne, o seu sangue, é Ele no seu todo, na sua pessoa, nesse olhar que Ele projeta sobre todos os momentos das nossas vivências. Ontem falávamos disso também. É este Jesus que se aproxima permanentemente de quem não vê, de quem não anda, de quem não pode fazer o caminho da comunidade, da comunhão, pela lepra que o dominou. É este Jesus que espera pacientemente por quem há de vir na hora quente do dia, numa rotina que o esmaga dia a dia, procurar a água viva, a água mais fresca. É este Jesus que procura nas múltiplas folhagens dos sicômoros onde nos escondemos, que deixa o convite: desce, sai daí, não te escondas mais, eu fico contigo, precisamente na casa onde te escondes, para que ela passe a ser uma casa de portas e janelas abertas, onde circule a força e a vida do Espírito, e tu não sejas mais o pecador, mas o santo. É este Jesus
que hoje, neste contexto de um dia de profunda reflexão e contemplação, nos vem dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem se alimenta de mim tem a vida, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come deste pão vive eternamente. Alimentarmos-nos de Jesus é o nosso desejo, de certo, à luz da fé, dia após dia, naquela certeza de que cada dia da semana se torna um eco do domingo, dia maior, que abre a semana, que nos fala da ressurreição de Jesus, do descanso que somos chamados a assumir, da família perante a qual louvamos e bendizemos a Deus e agradecemos todos os dons que nos concede. E por isso, hoje, embora segunda-feira, é à luz do domingo que celebramos a Eucaristia, que escutamos a palavra, que rezamos por aqueles que nos foram familiares e amigos e já partiram para junto de Deus, na certeza da ressurreição, da plenitude da vida que nos movimenta para que saibamos enfrentar, como Jesus enfrentou todas as contrariedades, todos os problemas, todas as dores, todas as angústias, sempre sintonizado com o coração do Pai, com o coração de Deus, com o amor do próprio Deus. Que estes momentos breves, que sempre guardamos em silêncio e em oração, nos ajudem a ficar neste diálogo de amor com o verdadeiro Deus que nos acompanha, nos abençoa e nos ama. Fiquemos na presença do Senhor. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra? Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós? Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Apresentemos com humildade e confiança a Deus que é Pai a nossa oração, chegado este dia da comemoração de todos os fiéis defuntos. Para que a Igreja, Mãe e Mestra da Verdade, cuide sempre dos seus filhos neste mundo, interceda por aqueles que já partiram, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que nossos familiares defuntos e todos aqueles de quem já ninguém se lembra possam contemplar o rosto de Cristo glorioso, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que todas as famílias que estão tristes recordem os seus defuntos com amor e com esperança orem por eles ao Pai do céu, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os fiéis de Jesus Cristo recebam dele o sentido cristão da vida e se empenhem por viver como ele mandou, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
para que o Senhor, que é clemente e compassivo, livre todos os seus fiéis defuntos do poder das trevas e da morte eterna, oremos ao Senhor. Ouve-nos. Para que os nossos membros da nossa comunidade possam contemplar no céu com alegria o rosto de Cristo ressuscitado, oremos ao Senhor. Ouve-nos. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, esta oblação em favor de todos os vossos fiéis que adormeceram em Cristo. Fazei que, libertos dos laços da morte, por este sacrifício de salvação, mereçam entrar na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que acreditam em vós, Senhor, a vida não acaba, mas apenas se transforma, e desfeita a morada deste exílio terrestre, uma habitação nova e eterna se adquire no céu.
Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando com muita alegria a uma só voz. Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis, para nos ajudardes a sermos santos, como vós sois santos, olhai para todos nós aqui reunidos à volta do altar e enviai o vosso Santo Espírito, para que este pão e este vinho que trouxemos connosco se convertam agora para nós no corpo e no sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor, que foi o vosso Filho, o único justo, entregar-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. No anoitecer daquele dia, durante a ceia pascal, a última que com eles celebrou, Jesus tomou o pão em suas mãos. Dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, Jesus tomou um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, enquanto esperamos o dia feliz da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e santo, este sacrifício que reconcilia convosco toda a humanidade. Olhai com bondade, Senhor, para esta família na pessoa de todos nós, que chamais hoje aqui à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros, de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio. Ajudai-nos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, os nossos irmãos defuntos, os que foram nossos familiares e amigos, quantos se assumiram na fé nesta comunidade cristã de Buarques ao longo da sua história, os que recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz, nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos. E dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Quem não comunga, senta-se, e os que comungam desinfetam as mãos para se aproximar da Sagrada Comunhão. Ao entardecer desta vida, hei de responder pelo amor. Ao entardecer
desta vida, hei de responder pelo amor. Ao entardecer desta vida, hei de responder pelo amor. Ao entardecer desta vida, hei de responder pelo amor. Se ajudei os necessitados, se no pobre eu vi o Senhor, se os doentes e desolados me encontraram na sua dor. Ao entardecer esta vida, hei de responder pelo amor. Ao entardecer desta vida, hei de responder pelo amor. Saiba eu milhares de línguas, se não tenho amor, nada sou. Seja eu autor de milagres, se não tenho amor, nada sou. Ao entardecer desta vida, hei de responder pelo amor. Ao entardecer desta vida, hei de responder pelo amor. Oremos. Derramai, Senhor, a abundância da vossa misericórdia sobre os nossos irmãos defuntos, pelos quais vos oferecemos este sacrifício. Vós que lhes destes a graça do batismo, dai-lhes a plenitude da alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho e é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.